Gente, o nosso entrevistado de hoje é um dos mais respeitados jornalistas do Brasil e agora, com muito orgulho, nosso colega aqui na Rede TV, Boris Casoy. Boris Casoy! Opa, Mauri. Obrigado, Boris. Mais uma vez, prazer estar no seu programa. Seja bem-vindo à Rede TV. Muito obrigado, Mauri. Boris, eu vou começar conversando com você sobre o seguinte. Você ainda tem aquela coleção de rádios antigos? Você continua enriquecendo aquela coleção? A Mauri, não é uma coleção. Eu gosto de rádios desde criança. Então, eu tenho alguns rádios que as pessoas chamam de coleção. É desordenado, é enfeite para cá, enfeite para lá. Eu ligo os rádios, eu gosto dos rádios. É uma coisa de estima, mas não é propriamente uma coleção. Eu, ultimamente, não tenho enriquecido até por falta de lugar, viu, amor? É verdade, é verdade. Ô, Boris, e ainda a padaria Casoy ainda existe? Não, a padaria Casoy é dos anos 50. Eu estou tentando Falecido começar essa nossa pai. conversa. Meu pai era um industrial de padaria, tinha fábrica de biscoitos. Era mais que uma padaria, era um industrial de panificação. Onde ficava a padaria Na rua Casoy? José Paulino. Na Zé Paulino. Na Zé Paulino. E vendia pães especiais que a comunidade israelita, russos e outros eslavos gostavam. Arenque, caviar. Era um empório da época. O empório chique da época era lá no Bom Retiro. Você chegou a trabalhar na padaria Casoy? Meu Não. pai faleceu, eu tinha 13 anos. É. Então eu não cheguei. Escapei de ser um industrial de panificação. Mas eu gostava de ir lá. Até porque tinha doces que eu gostava muito, sonho. Sonho de padaria, uma delícia. 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 Então, Engorda, mas é maravilhoso. Era uma aventura passear, era uma aventura. Olha, eu queria cumprimentar de público o meu querido colega Franz Vassek, que é o diretor de jornalismo da Rede TV, por quem eu tenho uma enorme admiração, desde os tempos em que eu o conheci em Paris, antes dele vir aqui para o Brasil, por essa acertada na mosca em trazer Boris Casoy para o casting da Rede TV. E foi uma transição de Bandeirantes para cá muito serena, não é, Boris? Muito serena. Foi muito legal isso. Obra do Franz. As coisas sintonizaram. Eu estava cansado do horário noturno, embora eu adore a Band, me dei muito bem lá. 8 anos e 9 meses, sou grato à Band, mas apareceu a oportunidade, o Franz, nós sintonizamos a oferta do Franz e a minha necessidade de sair do horário noturno. Eu disse isso já hoje aqui, eu estou revivendo, está revivendo em mim o Boris dos 17 anos. Eu estou renascendo jornalisticamente. Eu estava lá na madrugada, fazendo aquele horário, dormindo às 4 da manhã, enfim, não estava tendo vida. Aqui eu estou num horário nobre. É o Rede TV News. 7h15, do Rede TV News, perto da minha casa e num horário um pouco de gente. Né? Mas sair e chegar às 4 da manhã, isso é para jovem. Um cara de 75 anos, como eu, beirando 76, já não é mais para atravessar a madrugada trabalhando. Mas isso é só idade cronológica, vai, Boris? Idade por fora, né? Por fora. Por dentro eu sou muito mais Você velho. vai dividir a sua bancada com a Amanda Klein, que eu acho uma graça de pessoa. Com quem eu estive hoje. Muito dividir a bancada. Muito competente, não é? Agora, me conte uma coisa, eu quero voltar. Como é que você começou no jornalismo? Estava lá a padaria Casoy, rolando? Faz tempo, amor. E já não estava mais a padaria Casoy rolando. Eu tinha 15 para 16 anos. Apareceu um teste numa emissora de rádio. Eu era um grande ouvinte de rádio. Apareceu um teste... Haja vista os rádios na Os tua rádios. Tem a ver isso. Na Rádio Piratininga. Não existe mais.
Era de um deputado, depois se tornou deputado, Miguel Leuze. A Rádio Piratininga, antiga PRB6, abriu um teste, eu fui lá, fiz e fui aprovado. E passei a trabalhar na tarde esportiva, aos sábados e domingos, que era a transmissão de corrida de cavalo, turf. E eu dava os resultados do futebol e a resenha durante a tarde turfística. Olha que legal. Quando você foi editor da Folha de São Paulo, e da Folha de São Paulo, de uma posição de privilégio na imprensa escrita, migrou para a televisão, todo mundo achava que era a tua primeira experiência, mas você já tinha sido locutor. Eu tinha sido locutor. Fui locutor de esportes, transmiti muito futebol, fui para a Rádio Santo Amaro, que era da comunidade japonesa, transmiti futebol, tive uma passagem pela antiga Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan, transmitindo futebol. Tive como professor uma figura magnífica que já se foi, que é o Fiore Gigliotti. Depois, eu comecei a falar doce na Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado era uma emissora dedicada à elite, é uma emissora... Do Estadão. Que é do Estadão, ela existe ainda, era nos 700 kHz, a gente era reconhecido pela voz, ela não tocava jingle, spot, nenhuma musiquinha, não dava o nome dos locutores. Era uma rádio, digamos, elegante, muito elegante para a época, e era uma espécie de Eldorado dos profissionais. Aí eu fui trabalhar lá também 7 anos. Falava doce e tal, música norte-americana pela Eldorado. Aflautava a voz. Com notícias fornecidas pelo jornal Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, a VEMAG e seus revendedores, de triste memória, informa. A VEMAG! Eu estava conversando com a Ana Jequelin, estava conversando com a Juliana D'Agostini, falei, será que o Boris Casoy, agora que está aqui na Rede TV, em algum momento, ao invés de dizer isto é uma vergonha, ele vai olhar para a câmera e vai dizer alguma vez, isto é uma maravilha. Você nunca vai pelo lado, não pega uma notícia boa e, de repente, subverte o seu bordão? Vem cá, eu acho que subverter o meu bordão, né, virar ele de cabeça para baixo, não é de bom tom. Vou tossir. Desculpa, eu ainda sou um ser humano. Mas eu elogio, quando é elogiável, eu elogio. Mas que maravilha, é meio duro, viu, quando se trata de política e economia. Não, mas política e economia, eu sei que hoje está muito difícil você subverter o seu bordão. Mas Mas um dia, nós da imprensa, eu não, porque eu só vou em busca do que sobrou de bom no país. Mas os jornalistas que contam, como você, o público acha que você só gosta de notícia ruim. Não é verdade. Não é verdade. Eu sei que não é. Claro. Mas você sabe bom explicar. Não, é aquela velha história. Se o cachorro morde o homem, não é notícia. Se o homem morde o cachorro, é notícia. Então você vai atrás de notícias. As notícias geralmente não são maravilhosas. Mas, por exemplo, quando há um plano lançado que dá certo, quando há um programa de governo que dá certo, quando um presidente da República faz um discurso e coloca algumas verdades, quer dizer, isso você elogia. Uma coisa do cotidiano, um aprimoramento na segurança pública, por que não? Eu procuro elogiar. Agora, ultimamente não tem muita razão para elogio. Eu estou brincando, eu quero ver esse bordão um dia modificado, não, pelo menos uma vez. Vai ser difícil. Como eu estou ficando meio gagá, é possível que aconteça. Ô Boris, uma coisa. Nem todos os telejornais, estou falando no âmbito nacional e internacional, os âncoras são opinativos, opinam. Nem todos. Você acha que é fundamental, importante, eu como telespectador acho fundamental e importante o âncora opinar. Como é que você vê isso no contexto internacional? Olha, o âncora americano, da onde surgiu esse formato, não opina, a não ser em raríssimas ocasiões. Eu te diria que o âncora americano opina uma vez por ano.
pouquíssimo. Ele tem comentaristas e tudo isso. E o modelo que eu fui executar no SBT quando eu comecei em 1987, convidado pelo Imediato e pelo Marcos Wilson, foi do âncora americano. Eu senti a necessidade de comentar. Era um momento de descompressão, saída do regime militar, e eu senti necessidade de comentar. Então, não houve uma decisão, eu vou comentar. Ela foi se formando, se amalgamando, e aí, de repente, um dia eu acordei, eu estava comentando. E houve uma receptividade. Outras emissoras, com o tempo, passaram a comentar também, embora muitos apresentadores não fossem mais locutores, liam texto, não tinham um preparo jornalístico para isso, e começaram a aparecer os comentaristas de televisão. Mas hoje a coisa se generalizou. E por que opinião? Como é que eu vejo a opinião? Eu não vejo a opinião como uma imposição minha. Primeiro, é uma defesa da sociedade em alguns casos. Segundo, pode ter uma finalidade didática. Olha, não é bem assim, é um pouco diferente do que Sua Excelência está dizendo. E também você emite uma opinião que pode ser contrária à opinião do telespectador, e às vezes ele se irrita e xinga, mas você obrigou essa pessoa a fazer um exercício político, um exercício de cidadania. Eu fico feliz quando a pessoa responde, até de maneira grosseira. Falei, pô, consegui fazer esse cara pensar. O induziu à reflexão. À reflexão. Pode falar, querida. Não, aproveitando esse gancho, né, a gente está falando do jornalismo americano, os debates hoje em dia, né, entre os candidatos à presidência, né, dos Estados Unidos, Trump e Hillary, eles estão sendo bastante polêmicos. O que o senhor acha disso? O senhor te chamou de Senhor. senhor. Está no céu. O que você acha disso? Você quer saber das eleições americanas? Exatamente. E também uma pergunta, como ele é polêmico, Hillary ou Trump? Não, eu, na verdade, não tenho... Teve uma vidente que esteve aqui que disse que o Trump vai ganhar. Eu não acredito em vidente. Mas ela falou, e ela é então, respeitada, se pegar não é? as vidências e olhar para trás, meu filho... Tá? Eu me lembro a história de um médico ginecologista que era famoso porque ele sabia, na época em que não se sabia, nos anos 40, 50, ele sabia o sexo do nenê. Então, nossa, doutor fulano sabe o sexo do nenê. Era o seguinte, a pessoa ia lá, dizia, doutor, o senhor disse que eu ia ter uma menina, eu tive um menino, ele puxava a ficha e mostrava, não, a senhora ouviu errado, está aqui, ó, menino. Quer dizer, ele colocava o contrário na ficha. Se desse certo, era uma possibilidade de erro, mas aí ele puxava a ficha. Então, essa coisa não é comigo, essa coisa de esotérica e tal. Eu respeito as pessoas que acreditam, mas eu quero pegar o gancho, que é o seguinte, eu acho o Trump um maluco. De pedra. No mínimo, de pedra. Perigoso. Porque a fala dele tem eco numa parte substancial da sociedade americana, está comprovado. E a Hillary não é o presidente da República, ou a presidente da República que os Estados Unidos gostariam de ter. Ela é cheia, embora simpática e tal, ela é cheia de problemas, ela mentiu, ela foi irresponsável na questão dos e-mails, tem um monte de... tem um passado profissional nebuloso, enfim, os americanos estão descontentes com os dois candidatos, mas vai ter que ser um. Vai ter que ser um. Eu achei o último debate um horror. Fortíssimo. O último debate foi de ataques pessoais, que aqui as pessoas estão um pouco acostumadas a esses ataques pessoais. Nos Estados Unidos, isso é uma grande novidade. Deve ter sido chocante esse último debate. As pessoas se chocaram muito. O americano é pudico, o americano não gosta disso. Sexo, escândalo, mentirosa, mentiroso, louco, irresponsável, são coisas que pautaram o debate, quem estava assistindo provavelmente disse, olha, que bacana,
que gostoso esse debate e tal. O pessoal que queria pôr fogo no circo. Mas, para a democracia americana, o que aconteceu nesse último debate não foi bom. Aqui no Brasil, quanto mais sangue no ar, melhor. Existe esse conceito, mas ele é que aqui no Brasil os candidatos conseguiram impor um tipo de debate engessado que acaba não saindo sangue. Então, o debate é muito engessado, por imposição dos candidatos. Mas também não é acalorado e fica muitas vezes chato. Mas é a única coisa que você tem como referência, que não é monólogo. Então o debate é importante, é muito importante. Bom, mas você não respondeu. Quem vai ganhar, a Hillary ou o Trump? Eu acho que vai ganhar a Hillary. A Hillary. Por causa desse último escândalo das gravações. Do que ele falou, das gravações. Das mulheres. Das mulheres e tal. Olha, é hipocrisia, porque isso é falado no vestiário entre homens 1000 vezes, mas é hipocrisia mesmo. Mas pegou mal. Até eu vou dizer uma coisa, Mauri, ele exagerou. Como homem, ele exagerou. Agora, ele exagera em tudo. Agora, aí pegou firme. E aí, um monte de pessoas que querem se mostrar pudicas, religiosas e tal, se afastaram dele e tal, mas em casa eles devem usar as mesmas expressões e tal. Mas, enfim, politicamente, foi um nó na garganta dele, foi uma pedra no sapato. Quem vai falar? Por favor. Pode falar. Você tem uma opinião muito forte. Você é muito criticado por isso? E como você lidar com essas críticas? Eu não acho que eu tenho opinião forte. Às vezes eu me vejo na telinha e eu me assusto com a minha própria força. A sua postura. Você grava para ver depois? Às vezes gravo. Ultimamente não, mas às vezes gravo. Quero ver, porque eu erro. Claro. Quero ver como... Você não tem uma noção inteira do jornal quando você está apresentando, então muitas vezes eu vejo. E eu tenho reações, às vezes, muito fortes. Eu tive muita incompreensão do PT, viu? Especialmente de todo mundo, não escapou nenhum partido. Mas do PT, especialmente, que tem uma dificuldade de conviver com os contrários. O PT quer só elogio. Eu sempre conto uma história, eu contei para o Vasek essa história, que é uma ida do general João Batista Figueiredo, quando foi escolhido presidente do regime militar, à condessa que presidiu o Jornal do Brasil. Então, essa história é tida como verdadeira. A condessa disse, general, nós vamos fazer uma cobertura crítica do seu governo. Ele disse, olha, eu não quero cobertura crítica, eu quero elogio mesmo. É o que o PT quer. Então é o que todos querem. Não, mas você, quando é político, você convive com os contrários. Tem que saber assimilar. E agora a gente sabe, até as razões disso, tem uma dificuldade imensa de conviver com os contrários. Eu já encontrei, sempre tem reações, o pessoal xinga e tudo, mas eu acho que faz parte. Você se arrepende de alguma coisa que você já disse? Olha, de coisas pensadas, não. Eu tive um incidente que vazou uma frase que era uma brincadeira sobre garis, eu me arrependo de ter feito a brincadeira. A história dos garis, né? Então, eu me arrependo, claro. Agora, de conceitos que eu emiti, não. Alguma outra coisa pequena e tal. Aí, por exemplo, era uma história assim, que eu me arrependi e pedi desculpas. Eu peço desculpas. Eu disse, nossa, esses caras fugiram da delegacia por um buraco, a velocidade deles, o pessoal estava dormindo, porque a velocidade deles é de uma tartaruga paralítica. E aí não é politicamente correto. Mas aí eu no intervalo, eu decidi pedir desculpas e disse o seguinte, olha, eu tive pólio, então eu posso falar. Não pode dizer que é preconceito com paralisia e tal, uma coisa desse tipo eu me arrependo. Essa sua poliomielite que você está falando, né, Boris? Porque você é de uma família de 6 irmãos. 5. 5 irmãos. 5. Você teve, mas teve uma irmã sua que teve... Minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã gêmea a Nina, que
pegou junto comigo. Isso em 1942. Não tinha vacina? Não tinha vacina, nem se sabia exatamente o que era. Ela pegou 5 dias depois, eu peguei uma pequena febre. E nesse momento, do período febril, a poliomielite é extremamente contagiosa. Nós praticamente não andamos, éramos 2 sacis até 1950. Minha mãe podia, nos levou para os Estados Unidos, nós operamos e fizemos um autotransplante. Lá uma mexida em nervos e músculos, eu tenho hoje todos os movimentos, eu ainda manco um pouco. Mas muita gente que anda comigo diz, ué, você está mancando, as pessoas não percebem. Eu ainda joguei futebol, ainda saí bem. Claro que deixa marcas, né? Você, até 9 anos, as criança ou não tem noção, ou é cruel. Então, sim, chamavam de mula-manca, eu ia chorar no colo da minha mãe chorava muito mais. Então, claro que isso deixa marcas, e aí eu compreendo muito bem o pessoal com deficiências físicas. Agora, eu acho que eu ainda saí bem. Agora, Boris, tem um bordão seu que diz assim, que tem que passar o Brasil a limpo, não tem? Vamos passar esse país... Você acha que o Brasil está sendo passado a limpo? Eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo. Eu não Aleluia. sei se totalmente. Está sendo. Gerúndio, está andando, está caminhando, mas não sei se será totalmente passado a limpo. Eu acho que a Lava Jato é um avanço do país. Eu vejo que muita gente se queixa da Lava Jato, acha que a Lava Jato está atravancando a evolução do país. Eu acho que não. O que atravancou foi a corrupção desenfreada de políticos, agentes públicos e alguns empresários. Eu acho que a Lava Jato vai provocar uma mudança muito grande no país. Não ela em si, mas as consequências dela. Estamos virando uma página da impunidade no país. E o João Dória Júnior? O João Dória Júnior é uma novidade, não na política, porque o João Dória Júnior já é um político, embora tenha ficado longe dos refletores. Ele foi presidente da Embratur e foi presidente da Paulistur. Quer dizer, eu acho uma figura interessante. Eu conheço, quer dizer, eu sou suspeito até por uma relação pessoal com ele. Infelizmente ele não vai ser perdoado, viu, João? Toma cuidado comigo. Tem alguma coisa aí porque no ar? Não tem coisa no ar, mas ele vai ser analisado e criticado como qualquer outra pessoa. O João tem relações boas com todo mundo, ou com quase todo mundo. Ele tem fair play. Tem. Ele é uma pessoa preparada, ele é trabalhador mesmo. Precisa tomar cuidado com algumas declarações. Uma entrevista da mulher dele, que eu não gostei, na Folha de São Paulo, alguns dias. Da Bia. Tem que tomar alguns cuidados com promessas e com idas e vindas e tal. Eu acho que ele entra no foco, quer dizer, o novo é ele entrar nesse foco da grande política, não de uma pessoa que foi nomeada para esse ou para aquele cargo, mas conquistou na urna. E eu tenho esperanças que ele faça uma boa administração e mais, inaugure um tipo novo de administrador, que não seja demagogo a ponto de abandonar as finanças, como aconteceu na área federal. Boris Casoy, você continua usando o seu expediente de imitar bem as pessoas para poder ter furos de reportagem? Não, isso não, foi... Deixa eu explicar para o telespectador, porque faz tempo que você esteve aqui. O Fran sabe disso, não é? Que o Boris é um imitador de alguns políticos de época. Era. Estão morrendo os meus políticos. Mas o Paulo Maluf está aí. O Paulo Maluf está é deputado, mas não... Quando ele era governador do estado, Amaury. Amaury, querido! Nossa, tudo bem, Amaury? Quando você vai me convidar para o seu programa? Ele ligava para as pessoas, dizendo, aqui é Paulo Maluf. E aí arrancava o foro da pessoa. Então, mas era o seguinte... Fala sobre isso, não, é muito engraçado, Boris. É o seguinte, isso não é ético.
Não eu contar. Fazer isso não é ético. Como era o regime militar... Não é ético, é não ter o furo. Não, mas tem não que é. ter o furo. Não. Tem que ter, você tem que conseguir. Isso é tava lá, né? Não pode. É um desviozinho. Não pode. Aí, como era o regime militar, por exemplo, no caso do Paulo, se eu telefonasse imitando o Paulo Maluf para um ministro e pedisse informações, um ministro que era ligado ao Paulo Maluf, eu tinha certeza que ia obter. Querido ministro, como vai, Paulo? E tal, com os telefones. E aí eu obtinha as informações, era válido. Eu não acho um expediente válido quando que você use sempre para obter. E o Jânio também, você O Jânio também eu imitava. Jânio Quadros. O Jânio, eu tive vários incidentes, eu tive um grande incidente. Tinha um jornalista que sempre procurava o Jânio e tal, que era o Roland Marinho Sierra, que era editor de política da Folha. E o Jânio ligou, o Jânio ligou para ele, ele achou que era eu e mandou o Jânio para aquele lugar. E depois me culpou. E o Jânio ficou muito chateado. Há muito tempo atrás o Silvio Santos ligou na minha casa e tem muitos imitadores do Silvio. A minha filha atendeu, faz tempo isso. E aí, eu queria falar com o seu pai, Silvio Santos. Eu falei, então tá. Ele falou uma besteira, o cara desligou o telefone. Dessas coisas de imitação, eu tenho uma boa coisa que me aconteceu, viu, Mauri? Que eu não vou dar o santo porque é ruim. Num programa noturno de rádio, eu estou deitado, aí o sujeito começa, olha, vamos ver quem imita o Isto é uma Vergonha do Boris Casoy, quem imita melhor, vamos fazer. Eu falei, porra, eu vou participar. Participei, Isto é uma Vergonha. Perdi, Mauri. Perdi. Não foi você o Nada. campeão? Perdi. Que ótimo. Quais foram, mudando de assunto, quais foram os seus piores momentos no ar? Me lembro que você estava no estúdio, teve inundação no estúdio, me lembro de fogo no teu estúdio, me lembro de... Teve mais coisas além disso, Boris? Que eu me lembre, não. Mas teve teve fogo no fogo. estúdio. Eu estava apresentando ao vivo um jornal na Record, de repente eu ouço uma palavra velha, hein, amor? Crepitar. Crepitava o cenário atrás de mim. Eu olhei e tinha fogo. E aí, quando eu olhei, estava passando uma reportagem. Eu virei, quando voltou para mim, disse, olha, está pegando fogo aqui, nós vamos fazer um intervalo, vamos apagar o fogo e daqui a pouco eu volto. Mas aí eu saí correndo. Aí eu saí correndo. Mas aí apagaram rapidamente. A inundação é na época a inundação no SBT, inundava sempre. Também toda hora. Tinha um barco lá que chamava Boris Casoy, era âncora. Um barco Boris Casoy, dentro do SBT. E nós apresentamos o jornal com a inundação e resolvemos mostrar mesmo. Olha, está aqui e tal. Perigoso, fios. Tem cabos com alta voltagem das câmeras e tal. Mas fizemos a bobagem de continuar transmitindo o jornal. Boris Casoy. Muito obrigado, Boris. Amaury, obrigado. Mais uma vez, seja bem-vindo à Rede TV. Você está em ótimas mãos. Franz Vazek. O Sidney Oliveira mandou para você as suas vitaminas, para você ficar vitaminado à frente do jornal. Está aqui a coleção de vitaminas do nosso querido Sidney Oliveira, Ultra Farma. Olha, bacana. Eu estou vendo, o peso é bem pesado, mas acho que eu preciso de muito mais vitamina, viu? Sidney, vamos mandar para o Boris, para que ele brilhe, como sempre brilhou, agora aqui na Rede TV. Aplausos para Boris Casoy. Obrigado. Obrigado, Boris. Boa noite.